Será que a força de atrito pode realizar trabalho? O atrito cinético, sim, eu tenho uma caixa ali escorregando, tem um atrito cinético atuando, esse atrito realiza um trabalho negativo, vai dissipando a energia cinética dessa caixa até ela parar. Ok, mas e o atrito estático? Ele pode realizar trabalho? E mais do que isso, será que ele pode realizar um trabalho positivo? Aumentar a energia cinética de um corpo ao invés de diminuir? É disso que a gente vai conversar aqui hoje, meu nobre, minha nobre, numa conversa extremamente interessante que certamente vai te deixar mais inteligente se você chegar até o final dela. Então vamos fazer essa discussão. Se o atrito realiza trabalho, mais do que isso, se o atrito estático realiza trabalho e trabalho positivo. Esse é mais um vídeo daquele quadro onde a gente responde as perguntas mais interessantes e inusitadas que surgem na nossa plataforma. E o Rafael mandou uma pergunta sobre isso, se é possível o atrito estático realizar trabalho positivo, um negócio um tanto quanto bizarro que fez a gente parar para pensar um pouquinho. E vamos lá então, vamos começar na nossa digressão fazendo a seguinte reflexão, cara. Vamos começar falando de energia, né? A gente vai falar de trabalho, vamos falar também de energia. Vamos começar falando de energia cinética. Suponha que eu tenho aqui essa caixa dentro desse vagão e tenho dois observadores, dois referenciais olhando essa caixa. Um é esse menino e essa caixa ela tá parada ali no vagão. Então para esse menino a caixa tá parada, né? Ela não tem movimento. Para esse menino a energia cinética da caixa é igual a zero. Porque o tempo inteiro que ele olha para ela, ela está exatamente no mesmo lugar, ela não se move. Se ela não tem nenhum tipo de movimento para esse menino, ela não tem energia cinética, que é a energia associada ao movimento. A energia que está relacionada à velocidade, inclusive lembrando, a gente calcula desse jeito, meio de mv2. O cálculo em si não vai ser importante agora não, mas só para a gente ficar na mesma página aqui. Perfeito. Agora, esse outro menino aqui, esse outro referencial, esse outro observador, ele vê a caixa em movimento. Por quê? Porque se ela está dentro do vagão e o vagão se move, então essa caixa compartilha do mesmo movimento que o vagão. Então, em relação ao referencial amarelo, a caixa tem sim movimento. Então, para esse cara, a energia cinética, ela não vai ser zero, ela vai ser diferente de zero. Faz sentido ou não? Aí você olha para isso aqui e fala, cara, ok, entendi, concordo, mas achei estranho. Como assim? A energia não é uma grandeza absoluta? Pô, se um corpo tem muita energia num referencial, ele tem que ter muita energia num outro? Como assim? Num referencial a energia é zero e no outro ele tem energia? Tá esquisito. Cara, talvez soe um pouco estranho no primeiro momento, mas é isso mesmo, tá certo. A energia cinética, mas também potencial, qualquer outro tipo de energia, é uma grandeza que depende do referencial. Tal e qual a velocidade depende do referencial. Um corpo pode estar parado ou pode estar em movimento dependendo de quem enxerga. Do mesmo jeito, um corpo pode ter energia zero ou muita energia dependendo de quem enxerga. Então, perceber que energia cinética é uma energia de modo geral, é uma grandeza relativa, depende de quem observa, vai ser o primeiro passo que a gente precisa dar para compreender essa digressão do atrito estático realizar trabalho positivo. Tá comigo? Então, se eu te convenci aqui que a energia cinética ela depende do referencial, agora eu quero te convencer que o trabalho também depende do referencial. O trabalho de uma certa força, pelo menos de um modo mais simples aqui, né, sem pensar em decomposição e tal, é o produto da força pelo deslocamento. Então, de novo, vamos lá. Pera aí. Tal e qual a energia depende do referencial, talvez o trabalho não é o que faz variar a energia. Lembra do chamado teorema da energia cinética? Diz que o trabalho é a variação da energia cinética. Então, peraí, se a energia cinética é algo que depende do referencial, talvez o trabalho de uma força também dependa do referencial. É o que eu quero te mostrar, vou tentar te provar isso aqui, porque no fundo, vamos lá, as forças, elas são as mesmas, independente de qual referencial está olhando. Pelo menos se a gente vai falar de referenciais inerciais, né? Referenciais que não tem aceleração e tal, não quero entrar nesse nível de discussão. Então a gente diz que as forças são invariantes sob mudanças de referencial. É igual a massa. Na energia cinética, a energia é meio de mv2. A massa ela é a mesma. A massa é um invariante sob mudança de referencial, ou seja, a massa dessa caixa ela é, sei lá, 1 kg, tanto para o cara azul quanto para o cara amarelo. Quando eu mudo de referencial, a massa não muda de valor.
Já a velocidade, sim. A velocidade depende do referencial, ela varia de acordo com cada referencial que observa. Já a massa, não. Aqui eu tenho a mesma coisa. Para calcular o trabalho, eu tenho um produto de duas coisas. Uma delas não muda com o referencial, a força, é uma grandeza absoluta, e a outra muda, o deslocamento. O deslocamento depende de quem enxerga. Então, para exemplificar isso, está aqui, um menino lá dentro do vagão empurrando a caixa. Perfeito. Qual que é o deslocamento que essa caixa sofre? Pô, ela estava aqui e ela vai parar ali bem encostando na roda. Então, o deslocamento dela é esse tantinho aqui, ó, de azul, concorda? É um deslocamento pequeno. Você fala, não, beleza, um deslocamento pequeno. Só que para o cara que está olhando de fora, qual que é o deslocamento da caixa? Cara, o deslocamento da caixa é o seguinte, ela estava aqui e veio parar aqui. Então você concorda que a caixa ela sofre um deslocamento muito maior no referencial A. Então eu vou botar aqui, ó, D, A, deslocamento do referencial A, enquanto aqui a gente tem um D, B, deslocamento do referencial B. A força é a mesma, se o menino empurra a caixa aqui, digamos, com, sei lá, 1 Newton, beleza? Então, a força feita na caixa é de 1 Newton, independente se quem está olhando é o cara azul ou o cara amarelo, tanto faz. A força é a mesma, porém o deslocamento é diferente. Ou seja, o trabalho feito por essa força, ela é diferente desses dois referenciais. Pode parecer muito estranho isso aqui no primeiro momento, mas eu quero que você abrace essa estranheza e perceba que, cara, tal e qual a energia cinética é uma grandeza que depende do referencial, o trabalho, que é o que injeta ou retira energia de um corpo, também depende do referencial, depende de quem observa, uma vez que o deslocamento depende de quem está observando. Então, um negócio assim bastante abstrato, mas já construímos aqui a ideia de que, cara, a energia depende do referencial, o trabalho feito por uma força também depende do referencial, posto que a força não depende do referencial, mas o deslocamento sim. Então esse produto vai depender de quem está observando. Então dependendo, o trabalho pode ser maior ou menor, você vai falar, cara, esse negócio está esquisito. Eu espero que você esteja achando um pouco estranho mesmo, né? É um nível de abstração muito grande, mas importante da gente compreender para chegar na resposta do Rafael, se tem como o atrito estático realizar trabalho positivo. E a resposta vai ser, a depender do referencial que observa, sim. Olha que interessante, vamos lá então. Então a nossa conclusão aqui é que a energia e, portanto, o trabalho dependem do referencial, né? A energia, seja cinética, potencial, a gente não falou de outros tipos aqui, né? Focamos mais na cinética, mas de modo geral, energia é um conceito relativo, depende do referencial que está observando e o trabalho também. Se você está convencido disso, agora a gente vai para o argumento que vai possibilitar a gente responder essa pergunta se o atrito faz trabalho. Vou te mostrar um caso em que o atrito estático faz trabalho positivo. Olha que curioso, então vem cá, ó. A situação é essa, leia a situação. Eu criei essa situação aqui para a gente conseguir enxergar a resposta a essa pergunta. Munidos do que a gente tem, de que a energia e o trabalho dependem do referencial, olha a situação que eu tenho. Eu tenho uma caixa parada aqui, né, no chão, aí uma outra caixa vermelha em cima dela. E eu tenho dois referenciais. Um referencial é o menino que está de fora. Ele vai pegar e vai empurrar essa caixa, vai empurrar esse sistema, vai fazer esse sistema entrar em movimento. E o outro referencial é um menino que está ali, sentado em cima da caixa vermelha, ok? Existe atrito entre as duas caixas, de modo que a caixa vermelha não escorrega em relação à caixa branca. Pode ser? Beleza. Como que é a situação? Vamos olhar para o João, beleza? Que é o referencial de fora, o referencial externo. O que esse cara identifica? Quais são as forças aqui atuando no contato entre as caixas? Ele empurra a caixa de baixo. A tendência da caixa de cima é ficar para trás, né? Ficar para trás, escorregar para trás em relação à caixa de baixo. Ok, inércia, perfeito. O atrito, a força de atrito, contrariando essa tendência de movimento, aparece para frente. Então, para o João, as forças são o seguinte. Existe uma força de atrito atuando para a direita nessa caixa e ação e reação, essa força, essa caixa faz um FAT na caixa branca para a esquerda. Olha o que acontece, cara. O que o João observa? A caixa vermelha estava parada, estava tudo parado. A caixa branca em repouso, a vermelha em repouso, o vermelho em repouso. Tudo está em repouso. Do nada, quando o João olha, aqui ó, no segundo instante, a caixa vermelha está em movimento em relação a ele. Ela pode estar parada em relação à caixa branca, ela pode estar parada em relação ao menino amarelo. Mas para quem está vendo de fora, você está vendo aquele conjunto se mover. Para quem está vendo de fora, a gente está vendo isso aqui, ó. Esse conjunto está se deslocando aqui, ó, como se fosse uma única coisa. Ah, tá. Então a caixa vermelha, ela se move em relação ao referencial azul. Então, peraí. Para esse referencial azul, para o João, a caixa vermelha começa parada,
de repente ela ganha velocidade. Então ela ganhou energia cinética. E esse cara vai falar, pô, para alguém ganhar energia cinética, aí entraria o teorema da energia cinética. O trabalho é igual à variação da energia cinética. E qual foi a única força, cara, que atuou nessa caixa vermelha para realizar trabalho e fazer ela ganhar aquela velocidade? No referencial azul, a única força, ele vai falar, cara, é o próprio atrito. Então é o trabalho da força de atrito que faz essa caixa ganhar velocidade. Pelo menos é o que o João vai dizer no referencial dele. Ele fala, meu irmão, a caixa estava parada, de repente ela entrou em movimento, ela ganhou energia cinética. Tem que ter existido alguma força realizando trabalho nela para que ela ganhasse aquela energia. Que força é essa? Tá aqui, a força de atrito, que está a favor do movimento da caixa, realizando, portanto, um trabalho positivo, incrementando a energia cinética nessa caixa. Olha que curioso. Mas, ao mesmo tempo, olha que interessante, essa mesma situação, como que esse cara de amarelo leria ela? Então tá aqui, seria o Rafael. O Rafael é o cara de amarelo que está sentado em cima da caixa. O que ele percebe é o seguinte, a caixa começa parada e depois ela termina parada em relação a ele. Concorda ou não? O tempo inteiro ele olha para baixo e a caixa tá aqui, cara, debaixo da bunda dele. A caixa não se moveu, a caixa vermelha não se move em relação à caixa branca. Não é isso que a gente discutiu? O atrito é suficiente para que uma caixa não escorregue em relação à outra. Então, pro João, cara, o tempo inteiro ele olha para a caixa e fala, cara, a caixa tá parada, a caixa é meu assento. Eu tô sentado em cima dela, ela não se moveu. Então, enfim, se não há variação da energia cinética, que ó, se a variação da energia cinética é nula, então o trabalho total também é zero, não é? Teorema da energia cinética, o trabalho é o que faz variar a energia cinética. Então, olha que interessante, para esse cara, para o Rafael, não houve variação da energia cinética. Ou seja, no referencial dele, a caixa não adquiriu velocidade. Se a caixa não adquiriu velocidade, o trabalho total foi nulo. Já para o referencial aqui do João, a caixa adquiriu velocidade. Então tem que ter tido trabalho de alguma força. E que força é essa? Foi a força de atrito. Qual que é a diferença, cara? A diferença entre o João e o Rafael é o seguinte. Para o João, que é o cara de azul, há um deslocamento. Existe força de atrito, mas mais importante do que isso, existe um deslocamento. E trabalho não é força vezes deslocamento? Perfeito. Pro Rafael, que está sentado em cima da caixa, qual que é o deslocamento da caixa? Zero. O tempo inteiro ele olha para baixo e a caixa está no mesmo lugar em relação a ele. A caixa vermelha não se move em relação ao Rafael. Se o deslocamento é zero, vamos voltar aqui então, deslocamento é igual a zero, trabalho é igual a zero. Não foi isso que eu te falei? O fato do trabalho depender do referencial é porque o deslocamento depende do referencial. Estou só fazendo essa conexão. Então tá aqui, cara, tá colocado. Pro João, sim, cara, a força de atrito realiza um trabalho e realiza um trabalho positivo. Já aqui pro Rafael, o trabalho total é nulo. Mais uma vez mostrando que, cara, a depender de quem observa, eu posso ou não ter trabalho, eu posso ou não ter energia no meu sistema. Nesse caso, tá aqui então um exemplo claro de que sim, é possível a força de atrito, mesmo que estático, realizar trabalho. E essa aqui eu dedico com muito carinho para o Rafael que mandou essa pergunta. Muito obrigado por acrescentar na nossa discussão e gerar o 9º episódio desse quadro que a gente faz aqui. Se você curte esse quadro, por gentileza, comenta aí embaixo, eu quero saber a sua opinião a respeito dele. E você que é nosso aluno, lições de física, lições de matemática, desenvolvendo a matemática, não deixe de interagir na plataforma. O nosso time de conteúdo é excepcional, nosso time de pedagógico é imbatível, cara. Tem gente que pergunta, cara, o suporte para dúvida nos seus cursos é bom? Cara, não é bom não, ele é o melhor. De verdade, se você é nosso aluno, comenta aí. E agora eu tô participando também desse time, selecionando toda semana 1, 2 dúvidas interessantes para trazer uma discussão mais rica e mais aprofundada aqui. Tamo junto e a gente se encontra na próxima.